um aplauso a Jesus. Glórias a Deus. Pode sentar, igreja. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Isso, vira um pouquinho para cá, irmão, esse ventinho aqui. Tá bom. Glórias a Deus. Todos estão aqui? Mas o senhor não está vendo a gente aqui, pastor? Eu estou vendo você, o corpo, né? Às vezes a mente não está aqui. Tem muita gente que está sentado. Você deve ter conversado com pessoas que você está falando com ela, está olhando para você. Quando você pergunta o que você falou, ela não sabe o que você falou. Porque ela estava diante de você, mas a mente dela estava longe. Se você estiver aqui e a tua mente não estiver aqui, você vai perder a tua viagem de ter saído de sua casa, gastado dinheiro. Mas eu creio que você está aqui totalmente. Abra a sua Bíblia no livro, a carta do Paulo aos Romanos. Quando se fala carta aos Romanos, se pensa que Paulo escreveu para os romanos, os soldados, né? Os oficiais. Ele escreveu para a igreja que se reunia em Roma. E esta carta, você sabe que já estudamos, essa carta não foi ditada por Paulo, escrita por outro abençoado. Ela foi apenas ditada pelo apóstolo Paulo. Quem escreveu de fato foi outro abençoado que hoje que me falhou a memória. Quem? Lucas. Lucas escreveu Atos e Lucas. Depois eu falo. Romanos 9, versos 19 ao 24. Cumprimentando a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, o YouTube, os irmãos que estão aqui dentro, a família Restituição que não puderam estar pela manhã, espero que à noite venham prestar um culto ao Senhor. Diz assim, 19: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa? Nós somos uma massa, barro. Diz que dessa massa, ele chama de massa, ele diz que ele fez um vaso, um vaso do mesmo barro, fazer um vaso. Ele fez um vaso para a honra e o outro para a desonra. Ele está fazendo pergunta se você acha que ele é tão fraco ou ele é forte, que ele tem esse poder de escolher antes. Porque se ensina aí que a salvação está para todos, mas a Bíblia diz: quem crê que é salvo. E nós já sabemos, quem vai crer são os eleitos de Deus, que já têm a fé dos eleitos, que a fé não é de todos. Tito, né? Em Romanos 12, 3 diz que Deus repartiu uma medida da fé aos seus filhos, e em Tessalonicenses 2, 3 diz que a fé não é de todos. Então, continuando a leitura, versículo: para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, então Deus vai ter um momento que a ira de Deus, você sabe que a ira de Deus já foi derramada sobre Sodoma e Gomorra. Quem lembra disso? A ira de Deus foi derramada sobre o mundo inteiro na época de Noé. Quem lembra dessa história? Então, e existe ainda que a ira de Deus será derramada mais uma vez, mostrar a sua ira e dar a conhecer
o seu poder, suportou com muita longanimidade. Se Deus suporta, eu tenho que suportar, às vezes, conviver com vasos de ira e vasos da perdição. Eu tenho que suportar. Que você vê pelas qualidades, você não vê melhora. Ninguém precisa de 1 milhão de pregação para se render a Jesus. Ninguém precisa. Nenhum pastor precisa dar uma de mendigo para mendigar que alguém venha se juntar ao grupo dos salvos. Nenhum pastor. Eu acho isso uma infantilidade ou uma ganância pelo dinheiro de quem vem. Eu espero que toda a igreja entenda que Deus é soberano. Olha lá, os vasos de ira que foram preparados para quê? Preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer. Então ele vai fazer, tem o vaso de ira, que já conhecemos, e tem o vaso, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos, ele chama agora vasos, que Deus teve misericórdia. Ele fala isto no versículo 16, põe lá no 16, irmão, no 16, assim pois não depende de quem quer, ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não depende das minhas, eu não sou salvo porque eu fui um bom menino. A música do Carequinha, não tinha uma música? Um bom menino não faz pipi na cama. Então eu fazia pipi na cama e não fui um bom menino, não sei porque Deus me escolheu. Ele não me escolheu pelas minhas ações atuais, Ele me escolheu segundo a Bíblia, antes de eu nascer. Está escrito na palavra. Pois não depende de quem quer, ou de quem corre. Não depende de mim, não depende de você. Eu queria que a minha filha, que o meu filho, que a minha mulher, minha mãe, não depende de você querer ou não querer. Depende de Deus usar a sua. Ele usou contigo, então diga glória a Deus. Se Ele usou contigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Bote lá no 23, versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Somos nós. Que para a glória preparou quando eu nasci. Está escrito o que aqui? Pesquisa aí o que é antemão. Aí você tem um Google, agora você tem o IA, né? Inteligência Artificial. Todo você que tem o WhatsApp, você tem o IA no WhatsApp. Só você baixar lá, você vai perguntar para ele que ele vai te dizer o que é antemão. Que para a glória preparou de antemão. Passa. Para a glória preparou de antemão, os quais somos. Oh, aleluia! Quanto diz aleluia, glória a Deus, por essa determinação de Deus, pela escolha de Deus. Os quais somos nós, não é só eles, só os irmãos gulosos, não, porque eles pensam que a salvação é só para eles, os quais somos nós, não só dentre os judeus, mas ele está falando, ele não escolheu dentre os judeus e dentre os gentis? Então vamos orar. Glórias ao teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra, poderoso, nunca perdeste uma batalha, tu és santo, glorioso, e te amamos, Senhor. Usa a minha vida nesses 40 minutos para falar aos teus filhos
Usa-me com muita paz, tranquilidade, com o mover do Espírito Santo, que as palavras de minha boca sejam vinda do céu. E o povo de Jesus, que é terra boa, digam todos amém, amém e amém. Irmãos, terra boa. Irmão, alguém deixa, toma aí, irmão, toca lá. Deixaram uma peruca agarrada aqui no meu copo, aqui no cantinho aí. Deu uma peruca agarrada no meu copo. Ó, se você perder o cabelo, pega lá. Tá bom, hein? Tá com bom paladar. Tem que passar por isso, né? Vamos lá. Os da perdição podem ser salvos. Os da perdição podem ser salvos. Pastor, a Bíblia diz que Deus, olha lá, de antemão, olha lá, significado de antemão, com antecedência, antecipadamente, previamente. Então, a escolha de Deus não foi depois que você nasceu, mas foi antes de você nascer. A Bíblia diz, isso está escrito lá em Efésios, capítulo 1, versos 4. Você pode pular, irmão. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, antes de Deus formar o mundo, Deus já tinha... Tem peruca aí não, né, irmão? Graças a Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. Ele te escolheu para ser o quê? Santos. Para ser o quê? Irrepreensíveis perante ele e em amor. Em amor ele fez o quê? Então a pessoa diz assim: oh, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não, a Bíblia diz que ele nos predestinou em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Acabou o versículo 5? Acabou. Os filhos da perdição podem ser salvos. Você sabe que Judas, ele conviveu com Jesus durante 3 anos. 3 maravilhosos anos. Viu milagres. E vou lhe falar, hein? Operou o milagre, que quando ele sai, quando Jesus manda os seus discípulos, apóstolos, saírem para anunciar a chegada, Jesus manda eles na frente, nas cidades, para anunciar nas cidades, cura, milagre, prodígio, fazerem prodígio em nome de Jesus, porque Jesus iria nessas cidades. Mas antes dele ir nessas cidades, ele enviou os apóstolos, que eles operaram o milagre. Por isso, aonde eles passavam, as cidades que eles foram 2 e 2 enviados, eles fizeram um milagre. Judas estava lá. Judas e mais um entraram em alguma cidade e operaram bastante milagres. Pastor, não pode alguém que faz milagre não ser de Jesus. Está na cara que alguém que opera milagre, essa pessoa com certeza não tem, o senhor está falando uma blasfêmia. Mateus 7. (22, 21, 22 e 23). Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Todo mundo fala que as profecias é no nome dele, né? Adivinhação de CPF, placa de carro, nome da vovó, profetizando em teu nome. E em teu nome não expelimos. Então tem igreja que acha que é salva porque ela tem culto só de tirar demônios. A nossa igreja é a única igreja. Olha, tem uma senhora que saiu daqui, ela falou assim: eu não vou ficar nessa igreja porque essa igreja não tem poder. Nunca vi um demônio. Vai para o inferno
não vê demônio, não quer ver demônio na igreja de Jesus, pô? Agora você vê as besteiras que vocês têm que escutar, irmão. Não, a igreja que eu estava era demônio de manhã, de tarde, de noite. Oh, e essa eu gostava, né? Então tem sociedade com o demônio. Quem gosta de ver demônio, eu prefiro ver a glória de Deus. Eu prefiro estar aqui louvando a Deus, ver os anjos do Senhor ministrando. Eu prefiro assim. Prefiro assim. Em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos. Então não fica assustado. Oh, olha, o paralítico andou, o mudo falou, sabe? Aconteceu isso, a lepra sumiu. Muito é forjado, paga dinheiro e tudo para aleijado não ser aleijado, fingir de ser aleijado, né? Mas há muitas curas, porque Deus, Ele é misericordioso. Diga, Deus é misericordioso. Não com, desculpe a expressão, não com o safado do pastor que mente ao povo, mas com as ovelhas que chegam com o coração puro e precisa de um milagre. Deus é misericordioso e Ele opera, mas Ele não está salvando quem está fazendo o milagre, não. Não expelimos demônio em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Quando Ele conheceu? Nunca. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Bota na outra Bíblia, irmão. Qualquer outra Bíblia, bota isso aqui, só isso aqui, 7:23. Outra Bíblia, NTLH. Afasta-se de mim, vocês que só fazem o mal. Afasta-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Várias Bíblias, né? Afastam-se de mim, vocês que praticam iniquidade. O que mais? Tem mais? E em teu nome não... É o 21, irmão. É o 23, é o outro, né? 23. Então lhe declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que trabalhadores da iniquidade. Então, os trabalhadores da iniquidade usam o nome de Jesus. Eles não vão para os púlpitos. Tem cruz lá atrás, tem tudo, tem arca, que a Bíblia manda não ter arca na igreja. Eles têm arca na igreja. E são símbolos judaicos que não tem nada a ver com a igreja gentílica. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem nada dessas coisas. Então diz que: apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Vocês que trabalham para a iniquidade, são boca da iniquidade. Acabou, irmão? Bota na Almeida. Almeida. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Então, voltando para Judas, não é o fato que Judas curou, fez milagre, sabe, salvou vida, abençoou pessoas, que ele era salvo. Não, pastor, ele não era da perdição, ele se desviou, sabe? Ele amou o dinheiro e se desviou, mas a Bíblia não diz isso. A gente pode contar qualquer história que a gente quiser, mas o que a Bíblia diz? Está lá no livro de João 17. João 17. Aqui é a oração sacerdotal, é muito linda. Depois, na sua casa, você leia esta oração do 1 ao verso 26, é uma coisa mais linda. Mas eu quero estar aqui no versículo 9, 10, 11 e 12. 9. É por eles que eu rogo. Olha Jesus separando pessoas. É por eles que eu rogo. Não rogo. Você está entendendo? Oh, mas Deus amou o mundo. Mas aqui a Bíblia está dizendo outra coisa aqui, irmão. Por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Deus deu a Jesus alguns que estavam onde? Que estão onde? No mundo. Você é um deles. Então essa oração, ele já estava orando por nós.
Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, neles, na igreja. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pois, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, quando ele estava na terra, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles, quantos se perderam? Então, ovelha não se perde. Cadê aquela irmã? Cadê aquela irmã? Quem retrocede? Perdição. Está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 39. Não precisa botar lá agora, não. Hebreus 10, 39. Está lá escrito. Então, ele está aqui. Ó. Me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Quantos se perderam? Põe à frente. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus estava na ceia, ele falou assim, ó, eu não vos escolhi em número de 12, falou isto, eu não vos escolhi em número de 12, e ele disse, um de vós é diabo, ou seja, um de vocês, um dos 12, e ficaram um tocando no outro. Quem é o diabo aqui? A pessoa? Eu falar, um de vocês está endemoniado. Aí a pessoa vai olhar um para o outro, né? Jesus falou isso. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo, quantos? Um de vós é diabo. Então, quando você pensa, os filhos da perdição podem ser salvos, o cara conviveu 3 anos do lado de Jesus, operou milagre no nome de Jesus, fez cura, fez prodígios, fez pregação de pessoas se renderem a Jesus, há tanto que eles ficaram tão alegres, que no regresso dos 70, diz que eles voltaram, alegre, celebrando, festejando, dizendo, Jesus, até os demônios, olha, lá atrás, já gostavam de demônios, lá atrás, até os demônios, viu que eles não falaram nada, até os demônios se sujeitaram a nós. Quem já leu isto? Jesus falou assim, cara, tudo certo, meu nome tem poder, mas a alegria de vocês não é porque os demônios, ou aconteceu um milagre, cego voltou a enxergar, e aleijado andar, leproso limpo. Não é por isso que seja a tua alegria. A tua alegria esteja porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então a alegria está na ser salvo, não é o que acontece com o salvo aqui. Irmãos, a nossa alegria não é o que acontece com a gente aqui. A nossa alegria é porque nós somos salvos, irmão. Nós não vamos passar pela condenação eterna, nós não vamos sofrer a ira de Deus. Tem Jesus? Crê em Jesus? Está livre da ira de Deus? E regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios, viu que ele não fala, é a mesma coisa que as igrejas de hoje, a igreja ali tem poder, demônio para todo lado, pastor, às vezes o culto, sabe, é o demônio na direita, demônio na esquerda, demônio no centro, demônio atrás, no meio, aí o pastor deixa todo mundo com a mão para trás, rosnando, e fica 2, 3 horas assim, e a Bíblia não, e conhecereis a verdade vos libertará. Não dá a verdade para o povo, é manter o povo cativo, é o que faz o Brasil, né? Que faz os governos do Brasil, mantém o povo ajumentado. Para quê? Para escravizar. Povo ajumentado, povo escravizado. Povo livre na mente, nunca mais ninguém escraviza, irmão. Porque você vai depender de Deus e da capacidade, das habilidades que Deus põe em você. Você nunca vai depender de A, ou B ou C, mas de Deus e daquilo que Deus põe em você. Aí tu és livre. Tu depende de alguém, tu és escravo. Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome.
Aí Jesus fala, mas ele disse, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Aí diz que deu poder para a igreja. Deu poder para a igreja? Deu poder para os homens. Então, volte lá para João 17, 11. João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Tem um salmo que diz assim: aquele que comeu do meu pão, ele diz que o Davi profetizou sobre Judas, né? Falou que o que sentava na mesa com Jesus, que ia trair Jesus. Então é um Salmos, deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, Salmo 41, 9. Vai lá, irmão, 41, 9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isso aqui é uma profecia de Judas. Judas está aí nessa profecia. Volte para João 17. Então, os da perdição podem ser salvos. Mais oportunidade de salvação do que Judas teve. Conviveu 3 anos. Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos. Um chamado Caim e o outro chamado Abel. Do mesmo barro, da mesma massa, nascido dentro do mesmo ventre, saiu 2 sementes ali. Como pode? Não pode. Eu não aceito isto. A Bíblia fala: quem é você para discutir com Deus? É problema seu, é problema nosso que a gente não aceita o que está escrito. Mas é do jeito que está escrito, não é do teu jeito, é do jeito que está aqui. Não é do meu jeito, é do jeito que está aqui. Então, pastor, o que Caim fez? Por que ele fez o que fez? O mesmo João, mas agora lá na sua primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, versos 12. João 12. João 1 João 3,12. Não, 3,11, irmão, perdão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nós amemos uns aos outros. Então a igreja não pode ter, sabe, essas coisinhas aí de cara fechada. Eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano. Se você não gostar de alguém aqui e criar isso no teu coração, teu passaporte deve estar carimbado para outra direção. Porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Quem é de Deus vai lutar contra a natureza terrena que quer ter inimizade, que é a obra da carne. A obra da carne é terrível. Amemos uns aos outros. Aí ele vai falar: não, segundo quem? Cara, parecia que Caim amava Abel, o irmão dele. Olha lá. Não segundo Caim. O quê? Ele era, antes dele matar o irmão, ele já era do maligno? Olha aqui. Não segundo Caim, que era de quem? Era do maligno. Então, Caim fazia parte dos filhos da perdição, que não iriam ser salvos. Olha lá. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. Por que assassinou o seu irmão? Porque as suas obras... Então,
Quando alguém é do maligno, ele pode dar comida para os mendigos na rua, pode visitar asilo, orfanato. Como é que a pessoa sai aqui do maligno e está fazendo isso? Tem um coração com ódio contra pessoas. É do maligno, irmão. O que eu já padeci de calúnia, de falar de mim, para mim pode falar de mim. Falaram de meu mestre, o mais puro, mais santo, sem pecado. Eu sou um cara cheio de pecados, cheio de variações, tenho meus altos e baixos, erro pra caramba, e às vezes me choro nas minhas noites, né? Pelas minhas burrices que faço. Olha lá. Porque as suas obras eram mais. E a do irmão? Eram as mesmas obras, só que uma era feita por alguém que era salvo e outra era feita por alguém que era da perdição. Então não é boa. A obra que alguém que é da perdição está fazendo tem sempre segunda intenção. Quem é da salvação faz, não troca foguete, não fica soltando foguete. Olha, estou fazendo, olha aqui, ó. Eu ajudo pessoas, pago conta, ajudo famílias. Ó. Fala para nós, pastor, quem é que... Eu faço o meu trabalho, não preciso ficar colocando no Facebook para ganhar like, para ganhar audiência, para aumentar o canal. Nós estamos com um canal, acho que há 6 anos, né, irmão? Uns 6 anos, não chega a 1000. Não chega a 1000. O cara cospe no chão, outro dia o canal dele está 10 mil. O cara cospe na cara da filha, outro dia está 100 mil. As besteiras que você vê aí, que aumenta, é que o povo está contaminado na mente, o povo só gosta de bobagem, só gosta de besteira. Então vamos voltar ali. Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos eram justas. Não é isso? Está escrito? As obras de Caim. Pastor, então Caim conviveu ao lado de Abel, sabe? Comendo a mesma comida, sendo educado pelo Adão e Eva, né? Porque eles são filhos. A educação devia ser a mesma um para o outro, carinho um para o outro e tal. De repente sabe, deu na telha, vou acabar com a vida do meu irmão. Mas do nada, não, porque ele já era do maligno. Ele já era do maligno, ele era do maligno. E acabou. Mas não pode, pastor. Deus morreu por todos. Se Jesus tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Jesus não é fraco. Ele falou, eu vim para minhas ovelhas. Ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vai lá, João 10. João 10. João 10, 26, 27 e 28. Olha o que diz. Mas vós não credes. Por quê? Por que não crê? Ele falou que não é. Se ele está falando que não é, não é. Não é. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu ouvi a voz. Não é você estar aqui e ouviu a pregação. Todo mundo ouviu a pregação na rádio. Tem um monte de gente ouvindo. Facebook, YouTube. Está todo mundo ouvindo, irmão. Não é ouvir. Esse ouvir aqui é ouvir e automaticamente passar para prática. Porque ouvir por ouvir, todo mundo ouve. E por que a maioria não muda nada? Porque só ouve. Ah, mas pastor, é um esforço. Claro que tem que fazer um esforço. Você imagina a tua carne viciada a fazer erro. Aí você ouve isso aqui, erro. Tu acha que tu vai mudar amanhã? É uma luta que você vai ter que perseverar nessa luta para deixar os vícios. É uma luta, irmão. Deixar vício. Quem foi viciado com alguma coisa, na mentira, na fofoca, na idolatria, na feitiçaria, na pornografia, tudo é vício. Se a pessoa não se esforçar em deixar, Deus não vai fazer mágica para a pessoa deixar vício nenhum, não. Paulo fala aos Colossenses 3, acho que é 3:1, 3:5. Fazei morrer, não precisa não. Fazei morrer toda a obra da carne, toda coisa da carne, faz morrer. Então é eu que tenho que matar isto. Vamos lá. Você é muito rápido, né? Pois fazer morrer a vossa natureza terrena. Então quem tem que matar, diga, sou eu. Diga para o irmão, é você que tem que matar.
Então não é papai Deus, eu rezei, jejuei, fui no monte e não tirou nada de mim. Ele não falou para tirar nada, não fez com essas orações. Deus, retira de mim o que não provém de ti. Isso é oração barata, é oração de gente covarde. Porque é você que tem que lutar contra os desejos, é eu que tenho que lutar. Eu tenho um monte de desejos, irmão. Se eu ceder, eu acabo com a igreja. Pastor, não acredito que o senhor pensa alguma coisa errada. Entra até na minha cabeça, vê. Estou olhando para tu, imagina que eu estou pensando em você. Não quero nem saber, irmão. Cada olho que eu bato, não quero nem saber o que passa sobre você aqui dentro. Mas eu tenho que lutar. Eu não posso despejar em você o que a minha maluquice está batalhando aqui dentro. Eu tenho que lutar, porque senão eu sou da perdição. Diga, os da perdição não podem ser salvos. Caim, Judas conviveram com a luz. Pastor, então existe joio, existe trigo, existe peixe bom, existe peixe ruim. Tá? Jesus contou parábolas sobre isto para ilustrar as ovelhas e os cabritos, para ilustrar os da perdição e os da salvação. Você quer ver uma parábola aqui? Mateus 13. Mateus 13, 24. (13, 24 ao 30). Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio quem? O inimigo dele e semeou aonde? O joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vens o joio? Não é Deus que coloca o joio dentro da igreja, não, irmão. É o maligno. Sabe para quê? Para destruir a igreja. Se você, eu estou falando para a nossa congregação aqui, se alguém encostar perto de você, liberando fofoca, cai fora. Tem cheiro de capim queimado, sai fora. Não fica perto. Se alguém fala mal de alguém, porque quem fala mal do seu irmão é do maligno. Está lá na carta que nós lemos, 1 João 3, do 12 em diante, está falando lá. Quem espragueja o irmão é do maligno. Então, cai fora. 28. Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí vai dar vontade de chegar, pegar, vem cá, irmão, vai embora daqui, vai lá para o Macedo, fica lá. Mas não posso. Ninguém pode fazer isso. E não, ele disse, não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo, porque quando você fala uma palavra dura, está todo mundo ouvindo. Aí às vezes o joio cai fora, mas arranca 2, 3 trigos. Que é joio, ele faz isso, ele veio, é colocado pelo Satanás para arrancar, para atrapalhar o crescimento, o andamento do povo de Deus. Irmãos, aqui você cresce na graça e no conhecimento de Jesus. Agora, quem não pratica é sem vergonha. Quem não pratica essa palavra é sem vergonha. Não pode fazer nada. Pode fazer nada. Então, paramos aonde? 29? Não replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também como ele o trigo. Deixai-os crescer juntos. Viu? O que vai acontecer? Deixai-os crescer juntos até a colheita. Sabe quando é isso? Aquele grande dia do juízo. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o, os feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meio celeiro. Então, se botar o joio do lado do trigo não vira joio, nem joio vira trigo. Trigo é trigo, joio é joio. Você é trigo.
Não queira se parecer com o joio. Não imite o joio. Ele é encrenqueiro, ele é quizumbeiro, é o dono da razão, nunca está errado. Ele sempre é o santo, ele é o mais perfeito, ele é o mais justo. Cai fora dessa gente hipócrita. Cai fora. É joio puro. Puro, 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 puro. Então, logo mais, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas para terminarmos, Provérbios 16, 4, e terminamos. Bota em todas as versões, tá, irmão? O Senhor fez todas as coisas para o determinado fins. Quem fez todas as coisas? Para um fins até perverso para o dia. É o dia da calamidade. Que dia é esse? Do juízo. Outra versão. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. O Senhor faz tudo para o seu devido propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Acabou, irmão? Acabou? Bota na Almeida. Está aí. Deus não enviou Jesus para morrer por todos. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Pastor, o senhor deveria mostrar Isaías 53, 6 para... Então mostra lá, irmão. Mostra lá Isaías 53, 6. Todos nós, está falando de ovelha, todos nós andávamos desgarrados como, não era como cabrito, era como, eu usava droga, roubava, assaltava, só não matei ninguém, dei prejuízo a muita gente, mas mesmo naquela vida escusa, eu era uma ovelha desgarrada, nunca fui cabrito, nem você, sempre fomos ovelhas, estávamos apenas desgarrados. Quando a voz do bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu dou a elas a vida eterna. Quem tira de mim? Ninguém tira. Viu? Nós todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, não sei o teu, eu sei o meu, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. Quando ele pega os nossos pecados, ele nos chama para a sua vida, irmão. Amém. Glórias a Deus. Amém? Está feliz? Assim seja, irmãos. Tem ninguém lá, né? Assim seja.